Olá amigos do canal Turismo Grátis, sejam todos bem-vindos a mais uma sugestão de caminhada. Novamente num lugar diferente, na Alemanha, mais precisamente na fronteira com a França e Luxemburgo. E hoje a ideia é fazer uma caminhada circular por esses três países. Estamos começando aqui numa cidade chamada Perl, que fica ainda na Alemanha. Vamos caminhar um pouco e chegar na fronteira com a França. Depois, mais adiante, nós atravessaremos o rio Mosel, já no território francês. Daremos uma volta por algumas cidades da França. Passaremos para o lado de Luxemburgo. E no retorno a Perl, nós vamos atravessar o rio Mosel novamente. Então essa é a ideia. Convido todos vocês a acompanhar essa aventura conosco. Diferente da última caminhada que eu fiz aqui na Alemanha, essa de hoje não é um circuito sinalizado, não tem placas indicativas ou coisa assim, e também é um lugar que eu não conheço, então é uma aventura um pouco diferente. Quem for acompanhar no Wikiloc vai perceber que eventualmente a gente vai ter uns errinhos aí, algumas entradas onde não deveria, mas isso faz parte de quando a gente está descobrindo um trajeto novo. Nesse lugar, segundo o Google Maps, é a fronteira entre a França e a Alemanha. As placas que a gente encontra na rua aqui já são todas em francês, então acredito que seja realmente já a fronteira. E vamos seguindo agora em direção à primeira cidade francesa, que eu não vou falar o nome porque com certeza vai estar errado. Aqui em diante a gente passa a caminhar no Moselweg. É uma trilha ao lado do rio Mosel e que deve nos levar até essa cidade, cujo nome o nome da primeira cidade até que não é tão difícil, é Appach ou Apache. Essa é a nossa primeira cidade da França que nós vamos encontrar. Hoje está me acompanhando a mãe. Na outra caminhada no domingo ela não pôde ir comigo porque estava com dores na perna. Hoje ela veio. E nós ainda estamos com o corta-vento porque mais cedo choveu e agora ainda está um pouco frio. Às vezes sai o sol, fica um pouco mais quente, mas por enquanto a gente está preferindo deixar o corta-vento para não passar frio. Seguimos caminhando em território francês, agora numa rota de caminhada que existe por aqui, caminhada e pedal. Se chama Caminho da Mosela, porque aqui do nosso lado direito, cerca de... depois daqueles arbustos, fica o rio Mosel, ou em português Mosela. No outro lado, aquelas uvas já é outro lado do rio. Aquelas uvas que dá pra ver lá atrás já ficam do outro lado do rio. O rio fica a cerca de menos de 100 metros daqui. Então esse é o caminho da Mosela, que liga as cidades de Appach e Thionville, cerca de 30 quilômetros. Esse caminho autoguiado, nós vamos caminhar por ele cerca de 3, 4 quilômetros. E aí nós vamos sair dele atravessando o rio para caminhar na direção de Luxemburgo. Bom, eu consultei a inteligência artificial e essa cidade então que nós estamos chegando se chama Circlebe. E a cidade da onde nós saímos é Apache. Isso de acordo com a inteligência artificial. Então essa é a cidade que nós vamos passar no centro dela. E logo adiante chegaremos na ponte do rio Mosela, onde passaremos para o lado
de lá, onde também é França. Aqui o rio Mosela já corre totalmente em território francês. Vamos aproveitar aqui essa passagem por baixo da ferrovia e no lado oposto a gente encontra já o rio Mosela, ou em alemão Mosel. E agora estamos chegando num mercado. Vamos dar uma olhadinha no que tem num supermercado da França e comprar alguma coisa para comer. Vamos ver o que nós vamos encontrar aí de lanche. Bom, chegando aqui na ponte onde vai atravessar o rio Mosela e vai nos levar para a cidade de Contes-le-Beau. Pronúncia de acordo com a inteligência artificial, é claro. Bom, agora sim, atravessando a Mosela, rio Mosel. Lá no fundo, a cidade que a gente passou há pouco. Nesse outro lado aqui, a cidade que nós vamos estar chegando, Contes-le-Beau é o nome dessa cidade. E esse é o rio Mosel, um rio que nasce na França e termina em Koblenz, junto ao rio Reno. Bom, a gente chegou aqui numa área verde onde nós vamos fazer uma parada para lanche. Dentro do mercado eu não quis fazer imagens, não sei se eles deixariam, mas a gente fez algumas compras. Eu vou mostrar aqui para vocês um croissant, uns picadinhos aí para acompanhar, salgados, queijo, azeitona, frios, uvas de mesa, um iogurte, um refrigerante Fanta de limão, acho que é isso, chocolate e uns biscoitos. Então gastei em torno de 20 euros. Fiquei com a impressão de que é um pouco mais caro do que os mercados da Alemanha, mas enfim, vamos fazer uma boa refeição aqui. Vou mostrar também aqui, estamos na beira do rio Mosel. Olha que beleza esse rio. E naquela direção depois a gente vai seguir a nossa caminhada.
ser montagem, mas tocou o sino exatamente na hora que nós chegamos aqui. 14 horas. Vamos ver aqui um pouquinho a vista da Mosela. Ao longo dos séculos houve inúmeras disputas sobre esse território entre franceses e alemães. E quem estudou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, também a Guerra Franco-Prussiana, sabe que essa região aqui foi um dos focos da disputa entre Alemanha e França. E uma vez terminada a Segunda Guerra Mundial, o território da Lorena ficou com a França e depois disso não mudou mais de lado. Então são aí cerca de 70 anos que esse território é francês. E aqui a gente encontra pessoas que falam francês, enfim, não tem mais praticamente influência alemã, como um dia já teve. Bom, e essa placa então indica que nós não estamos mais na França, agora estamos em Luxemburgo. Não muda absolutamente nada, as plantações continuam as mesmas, as casas continuam as mesmas, mas aqui fala-se alemão, não francês. Eu imagino que as pessoas saibam falar francês também, porque a França fica a menos de 1 quilômetro da casa delas, então devem ter comunicação também em francês. Mas enfim, é um país cujo idioma oficial é o alemão. Bom, esse é Luxemburgo, um país muito pequeno aqui da Europa. Até que nossa caminhada por Luxemburgo vai ser de apenas menos de 2 quilômetros, mas é bem organizadinho. É um país bem desenvolvido, com uma economia forte, mas um território pequeno. Essa é a cidade de Schengen, Luxemburgo.
E nós até já passamos ao lado da ponte que leva de volta para a Alemanha, né? Para a gente voltar para a Alemanha nós vamos ter que atravessar a Mosela novamente, Rio Mosel, mas a gente está fazendo um desvio de aproximadamente 1 km para a esquerda, porque a gente quer provar um vinho de Luxemburgo. Essa região aqui é muito famosa também pela produção de vinhos. No caminho até aqui a gente veio de trem desde Cochem, muito parreiral e também até um certo movimento, porque agora tá ocorrendo a colheita da uva. Então tem bastante tratores, máquinas. Eles possuem algumas máquinas que colhem as uvas. Então bem movimentado em função dessa safra. E nós queremos provar um vinho também de Luxemburgo. Estamos saindo agora da cidade de Schengen, em Luxemburgo, se aproximando do rio Mosel. Dessa forma a gente vai estar voltando para a Alemanha. Do outro lado, a cidade de Perl, Alemanha, onde a gente começou a nossa caminhada. Observem aqui como a ponte é enfeitada com flores. É muito comum eles enfeitarem tudo com bastante flores por aqui. Antes de finalizar essa caminhada, voltando aqui para a cidade de Perl, na Alemanha, eu quero dar duas dicas para quem está interessado em fazer caminhadas aqui na região do oeste da Alemanha. A cidade de Perl é muito famosa pelas caminhadas, porque aqui iniciam dois circuitos muito importantes. O primeiro é o Saar-Hunsrücksteig. Aqui nós estamos no estado Saarland, da Alemanha. Então esse circuito ele começa aqui nessa cidade e ele vai por 40 etapas, se eu não me engano, até a cidade de Boppard, junto ao rio Reno, que fica na região do Hunsrück. Então por isso ele tem o nome de Saar-Hunsrücksteig, é a travessia Saar-Hunsrück, né? Belíssimo caminho, passa por toda essa região aqui do oeste da Alemanha. E o outro é o Moselsteig, que é um circuito que acompanha o rio Mosel. Aqui na cidade de Perl, o rio Mosel deixa de ser um rio francês e passa a ser um rio alemão. E esse circuito ele acompanha o rio Mosel até que ele entra no rio Reno, lá em Koblenz. Então, se eu não me engano, são 23 etapas no Moselsteig, travessia do Mosel, e 40 etapas no Saar-Hunsrücksteig. Ficam as dicas aí para quem está procurando caminhadas aqui no oeste da Alemanha. Os dois circuitos são autoguiados, obviamente, como a maioria dos trajetos de caminhada e de pedal aqui da Alemanha. Tudo muito bem sinalizado. Tem também sites. Vou estar colocando aqui os sites e os nomes completos
para quem tiver mais interesse, dá para acessar também nos aplicativos. Enfim, é uma infraestrutura muito boa de orientação, tanto física quanto digital. No finzinho da caminhada a gente teve que correr um pouco por causa da chuva, uma chuvinha fininha, mas não chegamos a nos molhar. Agora eu já estou dentro do trem. A gente veio até Perl e vai voltar de trem até Cochem, onde a gente está hospedado. Então era isso, eu queria agradecer a todos que acompanharam essa nossa caminhada de hoje. Convido aí a acessar as redes sociais do Turismo Grátis no Facebook e Instagram. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, fica o convite também. E deixa um comentário aí, o que achou dessa caminhada, enfim, se tem alguma dúvida. Também sugestões de lugares que gostaria que a gente fizesse alguma das nossas próximas caminhadas. Fica aí então o pedido aí para seguir o canal e a gente se vê numa próxima caminhada. Um abraço a todos e até mais.